Boa noite, irmãos. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios 5, Efésios 5, do versículo 21 ao versículo 33. O nosso texto diz assim, Efésios capítulo 5, do verso 21 ao 33. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Também é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Senhor, nós diante de Ti, nos colocamos aqui e peço a Ti, ó Pai, que o Senhor abra os nossos corações para ouvir o Teu Evangelho, que a Tua palavra seja pregada e nos alcance, e nos ensine, Deus amado, acerca do Senhor, acerca de quem és o nosso Salvador, e da vida para a qual o Senhor nos chamou. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tem uma série que eu gosto bastante, para mim é a melhor série que tem falando sobre guerra. Não sei se algum dos irmãos já viram, que é Band of Brothers. Eu sempre vi essa série despedaçada, recentemente, ano retrasado, o passado, acho que eu consegui ver ela de ponta a ponta com a minha esposa. E ela é muito interessante. Ela tem um dos personagens principais é o Tenente Winters, que foi um líder que tinha confiança da sua companhia, que era a Easy Company. E ele gastou um bom tempo treinando aquela companhia e, repentinamente, agora eles foram lançados na guerra. E nessa série ele é demonstrada essa relação de confiança entre líder e liderados. E eu acho que essa é uma boa proposta quando a gente olha para esse texto. Apesar de que quando a gente trata do meio militar, a gente vê essa liderança de forma hierarquizada e não deve ser assim dentro da nossa família. Mas apesar disso, quando a gente analisa essa questão por um campo de batalha, ela fica muito tácita para a gente. Ela é algo muito real, assim, que pode tocar muito com a nossa realidade. Porque um líder no campo de batalha, é interessante que esse líder... Tá saindo... A igreja está me ouvindo? Tá, então vamos. É interessante que esse líder, no campo de batalha, ele tem uma liderança um pouco sacrificial. A liderança no campo de batalha, apesar de ser hierarquizada, ela não é conquistada pela hierarquia. Porque numa batalha, se é simplesmente pela hierarquia que se tem a liderança, vai falhar. A liderança ela ocorre da seguinte forma. Os liderados, eles confiam no seu líder, porque sabem que esse líder estaria disposto a morrer por eles. E na mesma medida, o líder também confia. E na mesma medida, o líder ele confia nos seus liderados também. E isso é muito importante, essa relação mútua. Sem isso, no campo de batalha, a derrota é certa. Sem isso, não se pode vencer nenhuma batalha desse tipo. E assim também é na nossa vida, quando a gente trata com relação à família. Tem que existir essas duas confianças de um para com o outro. Sem isso é impossível. Isso só acontece a partir de uma submissão mútua. E é isso que a gente vai ver um pouco nesse trecho dessa epístola. Essa epístola, como a grande maioria vai saber, foi escrita por Paulo, bem no início, talvez, da sua primeira prisão. Nela, Paulo ele não tinha um cunho de correção, como era comum de suas epístolas. Normalmente, o que nós vemos nas outras epístolas, em suas outras epístolas, Paulo está sempre tratando de algo pontual. Como não era esse caso, a gente consegue analisar aqui e observar uma teologia, mais, por assim dizer, mais pura, mais simples, mais do que Paulo realmente pensa, porque o que ele tinha aqui era simplesmente algo preventivo.
Ele teve essa oportunidade de mandar essa epístola e queria prevenir aqueles irmãos do que estava acontecendo ao redor. Então, o que a gente vê aqui, na ideia de Paulo, a gente poderia definir assim: nessa epístola ele queria que a igreja pusesse em prática um amor gracioso e celestial do qual ela foi feita participante. Considerando isso, a gente pode dividir essa epístola em duas partes para a nossa análise. A primeira parte contém uma exposição detalhada dos privilégios dados à igreja em virtude da sua posição em Cristo, e a segunda parte apresenta as implicações terrenas de tal posição celestial. A primeira parte apresenta o nosso privilégio diante de Deus, pela nossa posição, e depois o que implica na nossa vida a partir disso. E o nosso texto ele se encontra justamente nessa segunda parte. Outro ponto interessante sobre o nosso texto é que, na nossa tradução usada aqui, a gente usou a ara. Esse versículo 21, os sujeitáveis uns aos outros, ele fica agrupado com o parágrafo anterior. Essa divisão ela não é canônica, por assim dizer, né? O texto ele foi traduzido e os tradutores eles colocaram conexão com o que eles achavam mais interessante. Então, na verdade, a gente pode conectar, nas traduções mais recentes, esse texto ele já foi conectado, de fato, com os versículos posteriores e não com os anteriores. Porque essa ideia de sujeição mútua, ela está muito mais conectada aos nossos relacionamentos interpessoais do que ao texto anterior, que era mais falando sobre as nossas vida prática mesmo como cristão. Então, as traduções mais recentes, como a NAA, a NVI, elas trouxeram essa conexão justamente para a vida conjugal. Submeter-vos uns aos outros é algo que está dentro do casamento ali. E quando destacamos isso, fica nítido como Paulo deixa claro que a submissão no temor de Cristo é o guia fiel para como os cristãos devem viver os seus relacionamentos interpessoais e principalmente o seu relacionamento conjugal. Para confirmar outro ponto que a gente também deve destacar era como a mulher era vista naquela época, no primeiro século. Ela era completamente desprezada, a mulher. Então, isso não era exclusividade também só dos helênicos, só dos gregos, isso também era verdade em muita parte para os judeus também. E não somente esse desprezo pela mulher, a própria instituição do casamento, ela era desprezada. Entre os gregos, a traição, a infidelidade era simplesmente uma prática comum. Na verdade, não se existia a ideia de se ver o casamento além disso. A mulher era simplesmente para procriar, mas o prazer do homem não estava relacionado nitidamente ao casamento. Também dentro do judaísmo isso também não fica muito atrás. Se a gente for analisar, a questão do divórcio ela poderia ser por qualquer motivo realizada pelo marido, mas de nenhuma forma ela poderia acontecer para com a mulher. A mulher ela nunca teria essa autonomia de realizar um divórcio. A gente está falando isso também do primeiro século, em que a mulher divorciada ficava em grandes apuros, porque ela perdia total condição de sustento. Então essa era a prática comum daquele momento. Cabe se destacar ainda que o cristianismo, desde a sua essência, desde o seu início, se opunha a essa ideia. Não só a ideia do divórcio, ou dessa questão do divórcio por qualquer coisa, mas essa ideia do desprezo pela mulher. O cristianismo não tratava assim desde o começo, ele tinha um grande cuidado pela figura da mulher também. Em confirmação a essa posição, a gente pode ver que Paulo passa a descrever como a sujeição mútua no temor a Cristo deve se manifestar no casamento. Essa era justamente a mostra de como o cristianismo já se opunha a isso. Ele defendia que a manifestação dessa sujeição ela acontecia da esposa para com o esposo, no meio propriamente dito, de uma submissão à liderança com confiança, porque a ideia de submissão aqui nesse texto, ele carrega essa ideia, uma ideia de confiança no esposo. Não é uma submissão cega que não se baseia simplesmente numa lei crua e fria, que não enxerga essa relação de confiança. Mas é uma submissão semelhante à da igreja para com Cristo, da igreja para com Jesus. E depois ele aborda como essa submissão mútua também acontece do esposo para com a esposa, que ela deve ser por meio de um amor sacrificial, a semelhança do mesmo amor que Cristo tem pela igreja. Esse amor ele exige uma abnegação, ele exige um esforço e ele também tem um objetivo, o objetivo de tornar a esposa a melhor pessoa que ela pode ser, como Cristo também faz com a igreja, como Cristo também faz conosco. Esse amor que ele não se conforma simplesmente em nos amar, mas vai nos transformando dia após dia à sua semelhança. E também ele exigia que o esposo enxergasse a sua esposa como própria parte do seu próprio corpo.
Paulo também demonstra como o casamento é a sublime representação da união entre Cristo e a igreja, e de como isso é maravilhoso. Assim fica claro como é um privilégio concedido por Deus a nós, por Deus aos seus filhos, de que através das nossas uniões físicas aqui nessa terra, possamos demonstrar a beleza da união mais ansiada de todas, a de Cristo e a sua igreja. De fato, meus irmãos, o casamento é um marco ímpar para nós. É no casamento que nasce uma família, e ele também é um símbolo da união final, da união total entre Cristo e a igreja. Deus, na sua soberana graça, permite às nossas famílias que elas sejam também uma demonstração do Evangelho. Porém, a semelhança do primeiro século, a semelhança daquela época, essa célula máter que é a família, ela tem sido atacada também de diversas formas. O casamento ele tem sido esvaziado do seu significado, tem sido trazida a ideia de que é simplesmente um contrato e não tem nenhum vínculo de amor, não tem nada além disso. Existe uma constante incitação à infidelidade em nossos dias. A mídia, as novelas, as séries tentam banalizar isso e tornar isso comum. Existe uma tentativa de deformar o casamento daquilo que ele deveria ser, da originalidade entre homem e mulher. Tudo isso tem sido atacado nos nossos dias atualmente. E infelizmente, irmãos, é possível que muitos de nós, se já não sofremos ataques desse tipo, vamos sofrer no futuro. E muitas das vezes acabamos sendo derrotados por isso. Mas em meio a tudo isso também existe uma boa notícia. Porque independente das nossas falhas, existe um casamento perfeito que ocorrerá em breve. Independente de que ainda nós falhamos na nossa vida, falhamos no nosso casamento, que não existe casamento perfeito entre nós aqui na terra, existe um casamento perfeito que está por vir. Não importa a nossa situação, Cristo há de voltar e restaurar todas as coisas para aquilo que deveria ser. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não vê Cristo voltando, nos foi dado o privilégio de anunciar essa boa notícia, também por meio das nossas famílias, também por meio daquilo qual nós fomos chamados. Nós fomos chamados e capacitados para viver o Evangelho de forma plena em nossas famílias. E isso é algo maravilhoso. Mas para vivermos o Evangelho em nossas famílias de forma plena, talvez esse seja o ponto mais polêmico desse texto. As esposas precisam confiar na liderança do seu marido. E esse é um ponto difícil. É difícil de se falar porque isso carrega muitas coisas. Por isso a gente vai abordar esse texto com mais calma agora. As mulheres devem se submeter à liderança de seus maridos, como a igreja faz em relação a Cristo. A igreja confia em Cristo e a esposa também deve confiar. A igreja confia e segue a Cristo, pois sabe que Cristo quer o bem da igreja. Cristo nos chama para uma jornada difícil. A jornada que Cristo propõe para a igreja não é uma jornada fácil. Ela tem dificuldade, ela tem perseguição, ela tem sofrimento, ela tem obstáculos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa é a jornada proposta para Cristo a nós. Mas ainda assim seguimos confiantemente, porque sabemos que mesmo em meio a esse sofrimento, Cristo sempre quer o nosso melhor. Como Pedro disse, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Esta é a forma que a esposa é chamada para seguir o esposo. É dessa maneira que a esposa é chamada para confiar na liderança do seu esposo, confiando que ele deseja o melhor para a família. Por conta do pecado que atinge a nossa sociedade, muitas vezes essa imagem tem sido desfeita. É muito comum a gente ouvir expressões do tipo: homens nunca se importam, homens só se importam consigo mesmo. Infelizmente isso é verdade para muitos homens. Muitos homens falham nessa perspectiva e só se importam consigo mesmo. Mas isso não deve ser verdade para nós, homens cristãos. Pois um esposo redimido e lavado pelo sangue de Cristo, ele quer o bem da esposa, ele quer o bem da família. Ou ele é cristão, ele quer o bem da esposa e de sua família, ou de fato ele não é. E se ele não é cristão, aí a gente não está falando mais de submissão, mas está falando de oração pela conversão do esposo. Mas se de fato a esposa confia que seu esposo foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, ela não tem um motivo para não seguir e para não confiar nele, porque ele é um homem que deseja o bem dela. A igreja segue a missão de Cristo, e a esposa também deve seguir a missão do seu esposo.
Hernandes Dias Lopes, comentando sobre esse texto, ele afirma que a submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa nesse casamento, nesse relacionamento, é sustentar o seu marido nessa missão. A igreja segue a missão de Cristo, ela prega o evangelho e vive para a glória de Deus. A igreja ela faz isso mesmo em ambientes contrários, mesmo onde há perseguição, mesmo onde não é favorável. Porque quando a igreja deixa de se submeter a Cristo, ela perde a sua identidade. Assim também deve ser no casamento. A esposa deve se submeter à missão do esposo, porque ela sabe que é a missão correta a se seguir. Pois a missão do esposo, como veremos mais profundamente em breve, é conduzir a sua esposa a uma vida de santidade para a glória de Deus. Isso às vezes vai implicar em seguir sem concordar. Pois essa relação de submissão, essa relação de confiança, ela não pode estar somente relacionada quando os desejos dos dois se alinharem. É uma confiança que deve acontecer nesse sentido, de forma realmente confiante. Essa submissão, esse seguir a liderança deve apresentar uma confiança de acreditar, mesmo quando não concordar naquela decisão do esposo, falar: eu vou seguir porque eu confio em você. Eu vou te seguir porque eu confio que você quer o nosso bem. Mas a submissão não é uma escravidão. A submissão nesse sentido é a liberdade. Hernandes Dias Lopes também afirma que a submissão da esposa ao marido é a sua liberdade. Ele diz que não é escravidão, mas sim liberdade. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o salvador do corpo. A verdade liberta, meus irmãos. Nós só somos livres nesse país quando nós cumprimos a lei, quando nós seguimos aquilo que é outorgado a nós para seguir. Um trem, ele só é livre quando ele está nos trilhos, porque se um trem sai dos trilhos, ele está parado, ele está travado, ele é escravo da gravidade, ele não pode fazer nada. John Stott diz que o ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança, e que a sua esposa encontra a si mesma o seu verdadeiro papel, dado por Deus não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. Mas, meus irmãos, é importante a gente fazer um alerta sobre esse tema. A submissão, ela não é inferioridade. A mulher foi feita à imagem de Deus, assim como o homem foi feito à imagem de Deus. Não devemos aceitar a ideia de que é uma obediência cega e servil, porque muitos lugares e muitas culturas tóxicas se valem desse texto, se valem dessa verdade para justificar abusos contra as mulheres. Porque se a submissão da esposa ferir a própria submissão da esposa a Cristo, a submissão da esposa ao seu marido, ferir a submissão que ela deve ter a Cristo, e aí esse ciclo deve ser rompido, porque a submissão deve estar em acordo com a submissão a Cristo. A autoridade do marido, ela não é ilimitada, nem a submissão da esposa é incondicional. O princípio é claro: a obediência vai até a obediência de Cristo, porque quando a obediência se torna desobediência a Cristo, isso deve ser rompido, isso não deve ser continuado. Mas, meus irmãos, essa submissão a qual Deus tem nos chamado, a submissão da esposa ao esposo, de forma crente, de forma confiante, revela o Evangelho apontando para o fato de que Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja se submete a Cristo. Mas o nosso não se encerra aqui, porque para vivermos o Evangelho em nossa família, os maridos, eles precisam amar as suas esposas de forma sacrificial. Crisóstomo, comentando sobre esse texto, ele disse: já viste a medida da obediência, pois houve também a medida do amor. Desejas que tua esposa te obedeça como Cristo à igreja? Então cuida bem dela como Cristo faz com a igreja. Cristo amou a igreja se entregando por ela a uma morte de cruz. Mas essa não foi a única coisa que Cristo fez por nós. Ele se tornou um de nós, viveu os nossos dramas. Ele tem cuidado de nós constantemente, nos santificando e nos ensinando. E Ele tem diariamente perdoado as nossas infidelidades e nossas falhas.
Isso é o que Cristo tem feito pela sua igreja. E este é o modelo pelo qual Deus nos chama para amarmos nossas esposas, o amor sacrificial. Mas esse amor sacrificial não começa quando nós deliberadamente escolhemos morrer pelas nossas esposas, de forma dramática como um filme. Esse amor sacrificial, ele começa quando nós, amorosamente, decidimos lavar a louça por nossas esposas. É nas coisas simples. É quando chegamos em casa e decidimos cuidar daquilo que elas estão cansadas e atarefadas por fazer. Devemos ser empáticos, entendendo os dramas das nossas esposas. Um homem que ama sua esposa sacrificialmente busca compreender as dificuldades dela. Existem esposas que são donas de casa por opção, como é o caso da minha esposa. E ela não tem férias, ela não tem folga. Na verdade, quando eu fico de folga, eu dobro o trabalho dela, porque eu acabo cansando mais ela. E eu tenho que entender isso também. Existem as esposas que trabalham fora e ficam longe da sua casa e sofrem por estar longe dos seus filhos ou porque não estão conseguindo cuidar da maneira como elas gostariam de estar cuidando do próprio lar. A gente precisa entender quais são os dramas de nossas esposas para assim podermos cuidar delas da forma mais adequada. O nosso amor também deve buscar a santificação das nossas esposas, assim como o amor de Cristo busca a santificação da igreja. O marido, ele é responsável pela vida espiritual da esposa e de sua família. Mas nós muitas vezes, por medo e por falha, e por como nós também fomos influenciados por essa sociedade, nós prevaricamos de fazer aquilo que deveríamos fazer simplesmente para evitar um conflito. E muitas vezes nós vemos nossas esposas e nossos filhos seguindo por caminhos perigosos, e simplesmente decidimos não falar nada, simplesmente porque isso vai trazer um momento complicado, porque isso vai trazer um momento de dificuldade, um debate, algo que queremos evitar. Mas isso será cobrado de nós, porque isso é responsabilidade de nós. Nós temos que ter de coragem de falar qual é o caminho certo, mesmo sabendo que isso não traz agradecimento. Funciona assim em qualquer ambiente, no nosso trabalho, em qualquer outro local. Se nós tomamos uma decisão, assumimos a liderança e falamos para não fazer determinadas coisas, ninguém vai agradecer no final. Todo mundo vai olhar e falar, se der certo, vai falar, mas se fosse do meu jeito, teria sido melhor. A verdade é que quando as coisas dão certo, ninguém sabe como poderia ser se tivesse dado errado. Isso também é no casamento. Muitas vezes nós temos que encarar a responsabilidade que cai sobre nós, de tomar a decisão correta, assumir esse peso, e saber que se der tudo certo, ninguém vai falar, realmente a sua ideia era melhor. Poucas vezes isso vai acontecer. Poucas decisões nossas nós vamos saber que salvaram vidas, mas nós saberemos prontamente quando uma decisão nossa for errada. Porque de pronto ela mostra as falhas dessa decisão. Mas isso é um chamado nosso, ao qual nós precisamos assumir a responsabilidade. Homens que foram chamados para liderar devem estar prontos para assumir a responsabilidade disso. E saber que qualquer coisa que dá errado é simplesmente decisão nossa, porque é simplesmente responsabilidade nossa, porque a gente pode até delegar tarefas, mas nós não delegamos responsabilidade. Isso é um peso nosso e nós devemos assumir nesse sentido, porque assim cuidamos de nossas esposas e de nossas famílias, sem jogar culpa para ninguém, porque isso foi para o que Deus nos chamou. Devemos, para amar nossas esposas também de forma bíblica, precisamos amar como amamos o nosso próprio corpo, como diz o próprio texto. Nós devemos mostrar o nosso amor por elas assim. A nossa alegria verdadeira está no serviço e zelo pela nossa família. Porque o marido que maltrata a esposa, ele é como um louco, porque ele no final está machucando a si mesmo. Um homem, ele pode até descuidar do seu corpo, e se o faz, ele também é um louco, porque quem sofre é ele no final. Quando nós ficamos gripados, talvez por não ter cuidado da própria saúde, ter ficado exposto, no final é o nosso trabalho que é prejudicado. Nós somos chamados a cuidar da nossa própria esposa, porque ela é o nosso próprio corpo, nela está a nossa própria alegria. Porque como é triste ver um homem que procura atender todos os desejos do seu corpo e ignora a sua família, ignora a esposa. Ele termina a sua vida sozinho, ele termina a sua vida sem conseguir aquilo que ele sempre buscou, uma alegria genuína, porque a alegria esteve o tempo todo do lado dele. A nossa alegria está unida à alegria da nossa esposa. Se queremos ser verdadeiramente felizes,
cuidemos da nossa esposa, cuidemos dos nossos filhos. Mesmo que isso às vezes significa também falar a verdade, também tomar a ação de liderança ou sofrer esse dano no sentido de que vai ter que suportar talvez a insatisfação momentânea naquele momento, porque é assim que Cristo faz para com a sua igreja. Ele se alegra na nossa alegria e por isso nos corrige os pecados. Ele se alegra na nossa alegria e por isso Ele também cuida de nós e nos guia nos caminhos de santidade. O amor sacrificial do marido revela o Evangelho, apontando para o fato de que Cristo nos amou a ponto de morrer por nós. Mas, meus irmãos, um casamento que possui uma submissão mútua também proclama o Evangelho para o mundo. A união física aponta para a união mística entre a igreja e Cristo. O casamento, ele é uma grande parábola da união total entre Cristo e a igreja. E isso é muito diferente de você ouvir e de você viver. E eu lembro isso muito claramente antes do meu casamento. Eu sempre li esse texto e sempre achei um texto muito belo. Mas quando você começa a viver isso na sua vida, aquilo que é simplesmente leitura começa a virar prática da sua vida diária. E você começa a entender como isso aponta para o fato de que um dia Cristo há de voltar. E nós vamos celebrar esse dia. Eu nunca vi um noivo e uma noiva triste na cerimônia de casamento. Eles estão sempre alegres e exuberantes, porque eles agora estão se unindo. Os adeus vão desaparecer, as despedidas vão acabar. Agora eles vão viver uma vida juntas, unidas para sempre. Essa é a esperança daquele casal que vem diante da igreja se unir. E essa é a nossa esperança também quando Cristo há de voltar. Quando nós nos unirmos a Ele, as despedidas vão acabar. Não haverão mais domingos, porque nós estaremos sempre diante dele. E esse domingo, o qual nós nos alegramos, celebrando ao nosso Salvador, será eterno. No casamento, a nossa identidade se mistura de tal forma que nós nos tornamos um. E isso também é um grande mistério, mas Paulo fala que esse mistério não é sobre nós, é sobre o casamento, é sobre Cristo e a igreja, porque o casamento é a sombra de algo grandioso. Ele aponta para o casamento perfeito, porque um dia nós olharemos para o céu e Ele estará se abrindo diante de nós, e o nosso Salvador, o noivo maravilhoso, estará vindo nos resgatar. Aquele que um dia esteve entre nós, subiu a uma cruz e morreu pelos nossos pecados para nos dar o perdão, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus diante dos seus discípulos. Dessa mesma forma, Ele há de voltar para nos salvar. Esse será o casamento perfeito. Essa será a maravilhosa e misteriosa união a qual Paulo se refere. Mas Deus, em sua maravilhosa graça, permitiu que nós vivêssemos isso em nossas vidas. Viver o casamento bíblico anuncia essa verdade aos que nos cercam. Paulo encerra esse trecho relembrando o que é um casamento bíblico. Ele diz: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O casamento vivido dessa forma proclama ao mundo o relacionamento entre Cristo e a igreja, e esse é um privilégio dado a nós pelo nosso maravilhoso Deus. Vivamos o nosso casamento de forma que Ele revele o Evangelho para o mundo que nos cerca, porque esse casamento é a perfeita esperança para todos. Pode ser que existam alguns aqui que seja qualquer que seja o motivo, viram suas famílias sendo fraturadas. Eu sou fruto de uma família que foi fraturada, eu cresci somente com a minha mãe. Eu sei como é isso, mas essa mensagem também é para vocês, porque essa mensagem é para todos nós, porque ela traz a esperança. Não existe casamento perfeito, não existe família perfeita, e a nossa salvação não está condicionada à perfeição do nosso casamento e à perfeição da nossa família. A nossa salvação está condicionada à perfeita graça, e essa mensagem é para nós porque ela mostra justamente a esperança do que aquilo que é perfeito há de vir para nós. Aquilo que destruíram em nós, aquilo que destruíram em nossas vidas, nós veremos de forma perfeita, não necessariamente em nós, porque não é em nós que temos de ver essa perfeição, mas é em Cristo, nosso Salvador. A graça de Deus não depende da nossa família, ela não depende de nós sermos perfeitos ou não, porque ela é obra de Deus e depende da vontade dEle, e Ele vem em breve para trazer o casamento perfeito a todos nós que aguardamos ansiosamente.
para aqueles que não se casaram, para aqueles que se casaram, para aqueles que são divorciados, para aqueles que estão casados há 50 anos. Isso não traz mérito de nenhum diante de Deus. O que traz o nosso mérito diante de Deus não é nosso, é a graça do nosso Salvador. De fato, meus irmãos, uma família nasce no casamento. Os filhos fazem parte, mas eles vêm e se vão, mas o casal permanece, porque Deus fez assim. Foi assim que Ele decidiu. Ele também decidiu mostrar o relacionamento de Cristo e a igreja através dessa nossa união, e isso é um privilégio. Ele deixou claro como devemos viver essa união de forma santa. Ela começa na submissão mútua, meus irmãos, de um para com os outros, que na esposa se manifesta na sua submissão confiante à liderança do seu marido, e no esposo se manifesta através de um amor abnegado por sua esposa. Vivendo assim, meus irmãos, nós encontraremos a verdadeira alegria, que não se resume no nosso relacionamento, mas sim na alegria de vivenciar diariamente a união entre Cristo e a igreja. No casamento nós podemos viver essa alegria, de todos os dias lembrar que um dia o nosso Salvador há de vir. Essa é uma mensagem de esperança para todos nós, sejam casados, sejam solteiros, sejam viúvos, sejam divorciados. Porque essa mensagem não é sobre casamento. Essa mensagem é sobre a salvação, é sobre o Cristo que há de nos salvar, sobre o Cristo que há de nos resgatar e de nos levar para uma vida eterna ao seu lado. Não existe casamento perfeito e nenhum de nós vamos conseguir viver integralmente como devíamos. Infelizmente ainda somos atingidos pelo pecado. E existem várias formas de nos frustrar nessa terra. Mas, meus irmãos, a mensagem é que o casamento perfeito existe. Ele não está aqui, mas ele há de vir no dia em que o nosso Salvador nos buscar. Nós encontraremos a conclusão daquilo que nós ansiamos dia após dia, domingo após domingo, louvando ao Senhor. Estaremos unidos ao nosso noivo, ao eterno Salvador. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, eu te louvo, Pai, pelo teu cuidado por nós. Eu te louvo pela tua palavra. Eu te louvo pela tua salvação que não tem limite, pela tua graça, Pai amado, que não para, que não acaba, e que nos salva dos nossos pecados, nos torna santos e nos leva para mais perto de ti. Por essa graça que nos transforma dia a dia, Pai, que possamos de maneira prática viver todas as verdades da tua palavra, Senhor, e que o Senhor nos perdoe, Deus amado, quando falharmos nelas, e que o Senhor nos torne mais santos e mais próximos delas a cada dia. Mas, ó Pai, que nunca falte a esperança da salvação, que ela seja constante em nosso coração, a esperança de que um dia o Senhor há de nos buscar. A ela nos agarramos e por ela clamamos, em nome de Jesus. Amém.